Estou iniciando aqui, hoje é 2/3/2023, quinta-feira, a nossa reunião online, de 9 às 10 da manhã. Fica gravado no canal do YouTube, @indica. Então, se for assistir lá, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novidades. A reunião de hoje ela vai falar sobre dosimetria. Ela está apoiada também no que o Lucas Mota vai estar abrindo a nossa agenda de hoje, né? Então ele tem aí praticamente 17 a 25 minutos para estar expondo, e a gente tem, e aí talvez ele também vai estar colocando isso, que é uma palestra noturna que a gente vai estar fazendo, provavelmente na semana que vem ou na próxima, com dados mais precisos e mais densos sobre a dosimetria. E lembrando que a gente tem o grupo do WhatsApp, que todo mundo já tem acesso lá, e lá está aberto a discussão, a conversa e até propostas de parceria. Ô, Lucas, então a gente já fez a abertura, vou fazer o agradecimento ao Orozimbo que produziu essa arte, e aí a palavra é sua e você pode compartilhar aí agora a sua tela. Ok. Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião, a esse espaço de discussão de ideias. Na medida do possível, nosso objetivo aqui é não trazer um monólogo, mas trazer um espaço de discussão e analisar algumas novidades que estão surgindo no mercado da privacidade e proteção de dados, hoje com ênfase na norma, na resolução que disciplina a metodologia de dosimetria das sanções administrativas. Já de antemão gostaria de elogiar a participação de todos, da Maria Lúcia, que fez uma defesa veemente à instituição a qual ela é servidora. Parabéns, excelente. Gostei muito de saber essas informações sobre a Anatel. E também é um tema que talvez mereça discussão, está interligado com a temática privacidade e proteção de dados. Eu acho que nós temos ali uma íntima ligação entre telecom e proteção de dados. Futuramente, quem sabe, a Maria Lúcia nos dê alguma palestra sobre seus conhecimentos e atividades da Anatel. Será bem enriquecedor. Gostaria de agradecer o Pedro Orozimbo pela arte, pela oportunidade. E sem mais delongas, vamos diretamente ao tema e à apresentação que eu fiz. Todos estão vendo a apresentação Lei Geral de Proteção de Dados, Dosimetria das Sanções, a ANPD? Sim, acredito que sim, né? Tudo ok. Perfeito, obrigado pelo feedback, pessoal. O nosso tema hoje ele é um pouco mais denso, técnico e até dogmático, ou seja, voltado para o direito, né? Ele é eminentemente jurídico. De forma que eu vou pedir paciência para os colegas que são das outras áreas, TI, cibersegurança, programadores, e na medida do possível, eu vou tentar fazer uma abordagem traduzindo alguns conceitos jurídicos que forem necessários. E também depois a gente fica à disposição para bater um papo, para vocês tirarem dúvidas. Se quiserem anotar alguma dúvida, algum conceito, aí a gente fica à disposição para colaborar. No momento, essa apresentação ela ainda está bem incipiente, né? Nós estamos trazendo apenas aspectos iniciais, porque a resolução saiu, salvo engano, segunda-feira. Eu não tive muito tempo de fazer uma análise profunda, de forma que eu vou trazer um panorama geral da resolução, algumas questões que eu achei interessante para apresentar para vocês, de forma que, oportunamente, na live de quinta-feira, nós teremos um espaço maior para trazer questões mais críticas, questões onde cabe algum debate, alguma sugestão, né? Enfim, a ANPD ela sempre se mostrou aberta a ouvir os anseios da sociedade, né? Principalmente do mercado, os profissionais, a academia. Então, talvez na live de quinta-feira será um espaço onde que a gente consegue trazer questões mais controvertidas. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que
A resolução que a gente vai estudar aqui, abordar hoje, é a resolução número 4 do Conselho Diretor da NPD, foi publicada no dia 27 de fevereiro, mas é imprescindível que a gente estude também, não nessa ocasião, mas quem for atuar na área, a resolução número 1 do Conselho Diretor da NPD. A resolução número 1, na verdade, ela disciplina o processo administrativo sancionatório e fiscalizatório. Ou seja, é uma norma de processo, não de direito material, é uma norma de direito processual, uma norma de direito processual administrativo. Então, é imprescindível que a gente tenha algum conhecimento, principalmente quem for atuar na área, fazendo a defesa das empresas, o contencioso administrativo, tem que ter conhecimento sobre essa norma. E a nossa última norma, que é a resolução número 4, que ela fica especificamente tratando da dosimetria das sanções. A dosimetria das sanções, o que é? A palavra dosimetria, ela remete a uma metodologia de cálculo das sanções que serão aplicadas. Para quem é da área do direito, vai lembrar que quando a gente estuda direito penal, tem lá dosimetria das penas, que é o cálculo, basicamente um cálculo matemático que o juiz faz para estipular uma pena para um determinado crime. Analisa-se atenuantes, agravantes, circunstâncias sociais, antecedentes do indivíduo, enfim. Então, aqui nada mais é do que uma metodologia para calcular essas sanções administrativas que serão aplicadas. A estrutura da resolução ela está da seguinte forma: no capítulo 1º, disposições gerais, no capítulo 2, da aplicação das sanções, e esse é o capítulo mais importante, ele é bem minucioso, requer uma atenção redobrada, e no capítulo 3, as disposições finais. Como eu comentei aqui, eu falei sobre o direito penal. O objeto do nosso estudo aqui é o direito administrativo sancionador, que é um ramo que fica ali entre o direito administrativo e o direito penal mesmo. Esse direito administrativo sancionador, ele guarda muitas semelhanças com o direito penal. Às vezes o mesmo método, o mesmo modo de pensar o direito penal, ele pode ser aplicado para o direito administrativo sancionador, ou seja, uma postura de garantia, de preocupação com os direitos de defesa, com o devido processo legal, contraditório, etc. Não que essa fala minha seja legitimadora de processos longos, conforme a Maria Lúcia comentou. Nas disposições gerais, eu citei aqui o artigo 2º, e aqui, pessoal, faço até uma ressalva. Eu não gosto de citar texto de lei nas minhas apresentações, mas devido à rapidez que foi necessária montar essa apresentação e também o fato de ser um instrumento normativo novo, eu citei alguns textos de lei para me basear aqui e comentar com vocês. Então, achei interessante que o artigo 2º ele traz algumas definições, ou seja, ele é um glossário para a gente entender o significado de determinados conceitos para a resolução. Por exemplo, infração permanente. O que é uma infração administrativa permanente? É uma conduta que se prolonga no tempo, né? Mediante ação ou omissão do infrator. Ou seja, uma determinada conduta que fere os preceitos da LGPD, gera risco ou gera dano aos direitos dos titulares, só que essa conduta ela não se esgota num momento só. Vamos supor, praticou a conduta, acabou. Ela se prolonga por tempo indeterminado, e esse conceito ele é interessante porque vai trazer um tratamento diferenciado para uma infração permanente, né? Na medida em que todos nós aqui podemos chegar à conclusão que uma infração permanente ela é mais danosa para o titular dos dados do que uma infração, a grosso modo, do que uma infração que se esgota ali no momento, né? Porque a permanência ela pode se prolongar no tempo e aumenta a danosidade ao direito do titular. A grosso modo, poderíamos extrair essa conclusão. Eu achei interessante também o conceito de política de boas práticas e de governança. E por que eu trouxe esse conceito? Porque, naturalmente, é o objeto da nossa atividade. Nós elaboramos políticas de boas práticas, programas de governança para as empresas.
Eu estou me referindo a nós enquanto profissionais da iniciativa privada, né? Sabemos que tem servidores públicos aqui, o pessoal da administração pública, e até também o pessoal da administração pública, talvez não seja atividade fim deles, mas os órgãos públicos têm que elaborar políticas de boa prática e de governança. Então, o conceito aqui de política de boas práticas e governança são normas e processos internos que assegurem o cumprimento abrangente da legislação de proteção de dados pessoais, estabelecidos e implementados pelo agente de tratamento, mediante a adoção de regras de boas práticas e de governança, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da LGPD, ou programa de governança nos termos do parágrafo 2º do artigo 50. De forma que a gente pode observar aqui, nós temos um conceito de regras de boas práticas e de governança e um outro conceito de programa de governança em privacidade. Uma informação que me salta aos olhos aqui, eu acho interessante, esses programas de governança, eles têm que estar estabelecidos e implementados. Ou seja, não adianta, no papel, nós termos um belo de um programa de governança. Na prática, ele tem que existir. Eu acho que isso é uma questão que reflete no mercado, né? Temos visto alguns profissionais reclamarem que existem empresas, organizações que, na teoria, têm um belo programa, mas na prática ele ainda não funciona. Fatalmente, isso vai gerar retrabalho. No capítulo 2º da aplicação das sanções, eu achei interessante a seguinte observação. Existem um grupo de sanções que elas serão aplicadas apenas se já tiver sido aplicada alguma das sanções anteriores. E essas sanções seriam a suspensão parcial do funcionamento de banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Essas sanções, essas penalidades, elas somente serão aplicadas após ter sido aplicada uma das sanções do inciso 2º, 3º, 4º, que é multa, e as outras sanções que descrevem o artigo. Advertência, salvo engano, a advertência está no inciso 1º, então ela não entra. Mas a gente nota que, devido talvez a gravidade dessas sanções, o impacto que ela tem no core business da empresa, na atividade fim da empresa, a agência entendeu que essas sanções deveriam ser aplicadas apenas se já houvesse sido aplicada uma das sanções anteriores, o que, na minha opinião, traduz numa situação de gravidade, de emergência na punição daquela empresa. Ou seja, é tão grave o fato que já foi aplicado algumas sanções anteriores, mas será necessário aplicar sanções que impactem diretamente na atividade fim da empresa. Por exemplo, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. Hoje, se a gente pensar de uma suspensão de um banco de dados, certamente vai impactar na atividade fim de 90% das empresas. Vai ser uma sanção muito grave para aquela empresa, para aquela organização. A classificação das infrações, ela tem a seguinte classificação. Ela é classificada em leve, infração média ou infração grave. O conceito de infração leve aqui, ele foi categorizado por exclusão, ou seja, a infração será considerada leve quando ela não se enquadrar em infração média ou grave. É a literalidade da resolução. Por outro lado, a infração será considerada média quando ela puder afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais. Aqui eu faço uma ressalva, talvez uma opinião minha, pode ser que alguém vai discordar, mas eu tenho um pouco de temor quando eu leio essas expressões abertas, muito amplas, na legislação, principalmente quando é uma legislação sancionatória, quando é uma legislação que vai penalizar. Eu entendo que, e aí não é eu entendo, né? É uma regra, é uma premissa do direito. As legislações sancionatórias, direito penal, direito administrativo sancionador, ele deve seguir uma taxatividade, uma legalidade estrita,
ele deve trazer conceitos determinados, precisos, para que a pessoa que lê a lei ou interpreta, ou a pessoa que está sendo julgada, ela não tenha dúvida da infração que ela foi cometida, né? Então, eu acho que talvez a redação ela tenha sido um pouco vaga. Me preocupa essa situação, porque pode trazer alguns problemas de casuística, né? Uma determinada infração ela seria média ou leve, e aí o conceito não está muito preciso, né? Mas, enfim, é uma opinião minha, pode ser que tenha colegas que vão discordar, e também, futuramente, a gente pode ter modificação desse texto normativo. A infração grave. A infração grave é um conceito que ele é mais... É um conceito mais bem detalhado pela resolução, e eu trouxe aqui algumas hipóteses, né? A legislação, a resolução diz que a infração será considerada grave quando ela incorrer no mínimo em uma das hipóteses, ou seja, não são hipóteses cumulativas. Basta que se enquadra num desses trechos aqui, a infração já vai ser grave. Então, por exemplo, tratamento de dados pessoais em larga escala. E aí, novamente, aqui a gente está vendo uma expressão vaga, né, aberta, tratamento de dados pessoais em larga escala. Mas a resolução ela traz a previsão lá, o conceito do que é tratamento pessoais em larga escala. Eu só não coloquei aqui na apresentação, porque senão ia ocupar muito espaço. O infrator, ou seja, quem praticou a infração, ele auferir, ou seja, obter vantagem econômica. Essa também, se enquadrar nessa hipótese, a infração será considerada grave. Implicar risco à vida dos titulares. Aqui a gente pode até imaginar uma situação bem comum de uma determinada infração administrativa que seja realizada dentro de um hospital, de um ambiente de saúde, dentro do ambiente de segurança pública, por exemplo. Eu entendo que nós estaríamos enquadrando como infração grave. Quando envolver tratamento de dados sensíveis, também será infração grave. E aqui, pessoal, é muito fácil de acontecer uma infração grave numa organização que esteja aqui no interior, como o Pedro disse, aqui no interior das Minas Gerais. Muitas empresas tratam dados sensíveis. É uma obrigação legal das empresas tratar dados sensíveis, por exemplo, dos familiares dos colaboradores daquela empresa, né? São dados de menores, são dados de pessoas, são dados da saúde do trabalhador, enfim. Então, a gente imagina infração grave apenas em grandes centros, grandes empresas? Não, a gente tem que, na verdade, sair desse conceito e entender que a infração grave ela pode acontecer numa pequena empresa lá no interior, uma vez que se envolver tratamento de dados sensíveis já é infração grave. Realizar tratamento de dados pessoais sem amparo em uma das hipóteses legais previstas na LGPD. E eu destaquei de vermelho porque eu achei muito interessante. Às vezes a empresa, a organização, ela faz um plano de conformidade e fatalmente esquece de atribuir bases legais para todos os tratamentos de dados pessoais. Ou às vezes muda um processo interno da empresa e cria-se uma nova hipótese de tratamento de dados pessoais, sem, contudo, comunicar o comitê que cuida de privacidade e proteção de dados para que seja atualizado o programa de conformidade. O programa de conformidade ele tem que ser constantemente atualizado. Se houver uma falha dessas, que a gente está exemplificando aqui, fatalmente a gente está diante de uma infração grave. Realizar tratamento de dados pessoais sem amparo em uma das hipóteses legais. Olha aqui que hipótese que facilmente pode acontecer em qualquer nicho de mercado, né? Uma outra hipótese de infração grave é a realização de tratamentos de dados pessoais com efeitos discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso aqui é claro, evidente, deveria ser infração grave conforme foi disciplinado. E a adoção de práticas irregulares, ou seja, a empresa não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem um programa de conformidade, ou até tem um programa, mas esse programa não está totalmente irregular. Essa seria uma hipótese de infração grave. Para a gente não falar apenas do aspecto punitivo, sancionatório, eu trouxe nessa apresentação circunstâncias atenuantes, ou seja,
é como se fosse... eu não posso dizer um prêmio, porque prêmio não é, mas é como se fosse um alívio para a penalidade daquela organização, daquela empresa. Então, por exemplo, uma das circunstâncias atenuantes é quando acontece a cessação da infração. E aí tem vários parâmetros de atenuação, ou seja, vários parâmetros de diminuição daquela sanção. Por exemplo, se ela diminuiu, se ela cessou a infração antes da instauração do processo preparatório da NPD, a sanção ela diminui em 75%. E aqui a gente está falando de multa, tá? A multa ela diminui em 75%. Deixa eu explicar um conceito aqui, que é o seguinte. Existe o procedimento preparatório para a NPD, ele é prévio, ele é inicial, e depois esse procedimento preparatório, ele vai dar origem a um processo administrativo sancionador, ou seja, são duas fases. Se aqui a gente tiver colegas da área penal, a gente poderia fazer uma analogia aqui com o inquérito policial militar e depois o processo judicial propriamente dito. Nós teríamos uma fase prévia, preparatória e depois o processo sancionatório. Então, se a cessação da infração ela ocorrer antes da instauração desse procedimento preparatório, ou seja, desse procedimento prévio, reduz a infração em 75%. Ou seja, é um parâmetro bem alto, né? É uma oportunidade da empresa se retratar. Se essa cessação da infração ela ocorrer após a instauração do procedimento prévio ou procedimento preparatório e até a instauração do procedimento administrativo, vai reduzir em metade, 50%. Ou seja, já diminui a atenuante. Se essa cessação da infração ela ocorrer após a instauração do processo administrativo, ou seja, a empresa foi notificada do procedimento preparatório, começou o processo administrativo sancionador e ela ainda não cessou a infração. E aí, essa cessação ela vem após a instauração do processo administrativo até a prolação da decisão, ou seja, até sair a decisão de primeira instância. Aí, a redução vai ser menor, 30% ou 1/3. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? A colaboração, a boa-fé das organizações será uma circunstância importante durante o processo de fiscalização e o processo sancionatório. Aquela empresa que reconhecer erro, se disponibilizar a retratar, a corrigir, certamente ela será beneficiada por essa postura. O que demanda uma visão de nós, profissionais e consultores de empresa, no sentido de orientar que, na realidade, nós devemos colaborar na fiscalização da NPD. O fato da gente se omitir talvez não vai ser benéfico ao final da sanção. E aqui, para coroar o que eu disse, né, se não houver a cessação da infração ou passada outras hipóteses de atenuante, mas a empresa ela apenas colaborou ou agiu de boa-fé, durante o processo administrativo sancionador, ele será coroado com 5% de atenuante em relação à multa. Eu trouxe aqui uma outra previsão, o seguinte, na hipótese de incidência de mais de uma atenuante, elas serão somadas, os percentuais relativos a cada fator. Ou seja, poderemos ter uma acumulação de atenuantes aqui para beneficiar a empresa. E outra questão interessante que linka diretamente com o nosso negócio, né, com a nossa atividade fim, uma vez que muitos aqui são consultores, né, cabe ao infrator o ônus de comprovar perante a NPD o cumprimento dos requisitos previstos nesse artigo. Ou seja, nós temos que gerar evidências de que estamos implementando essas circunstâncias atenuantes, caso tenha o processo fiscalizatório, né, e sancionador. E também isso comunica diretamente com o momento em que está sendo implementado o programa de governança. Tem que ter evidência. Só dizer que implementou não será suficiente para ter direito a essas circunstâncias atenuantes. Temos que provar isso para a NPD. Aqui, já finalizando, eu trago uma reflexão e uma crítica.
Eu vou deixar em aberto e aí os participantes poderão comentar, os colegas poderão comentar. A primeira reflexão ela é jurídica e ela é baseada no artigo 27. O artigo 27 diz que a NPD poderá afastar a metodologia de dosimetria da sanção de multa ou substituir a aplicação da sanção por outra constante nesse regulamento, nos casos em que for constatado o prejuízo à proporcionalidade. E aí a reflexão é a seguinte: poderia esse regulamento trazer uma exceção, que eu entendo que é casuística, e facultar a aplicação de uma metodologia mais pesada, baseada em subjetivismo? Ou seja, poderia a NPD simplesmente falar, porque essa sanção aqui não atendeu à proporcionalidade, eu vou aplicar uma outra metodologia para calcular a sua sanção, porque eu entendo que o seu caso merece uma reprimenda maior. Poderia essa resolução trazer essa previsão? Isso não é muito aberto, não ofende a legalidade, não ofende a taxatividade? Aí os colegas do direito podem manifestar depois. E a segunda reflexão é como o mercado vai reagir a essa norma. E aí essa reflexão é ampla, né? Será que a gente vai ter mais demandas de implementação de programa de conformidade? Teremos retrabalho, ou seja, teremos que nos adequar, teremos que adequar os processos, os programas de conformidade já estabelecidos? Fica essa reflexão. Ao final, eu agradeço a todas e todos, né? Fico os meus dados para contato. Quem quiser comentar, bater um papo, pode me mandar mensagem no privado, no WhatsApp, pode me mandar no LinkedIn. Estou à disposição para conversar e trocar ideia com todos. Lembrando que a maioria deve estar aí com o microfone fechado, né? Fechado. Então tem que lembrar disso. E aí, a Bárbara, pode ir. Bom dia, pessoal. Lucas, excelente explicação. Tinha mandado mensagem para o Pedro falando sobre essa temática, o quanto que ela é importante a gente trazer. Quando eu li o regulamento, as primeiras coisas que eu prestei atenção e observei, primeiro, foi lembrar de uma fala que um dos nossos colegas aqui no grupo fez em uma das nossas reuniões, que foi: a NPD ela não quer sair multando, ela quer que as empresas se conscientizem da necessidade da proteção de dados. E quando a gente lê esse regulamento nos primeiros artigos, é essa a impressão que a gente tem. Então, da possibilidade da empresa se adequar, da possibilidade da empresa se preocupar com os dados antes que algo pior aconteça. É essa reflexão que eu quero trazer em relação às adequações que já foram feitas. Eu acredito que agora vai ter que refazer muitos projetos, acredito que devido a essa resolução. E sobre novas empresas pensarem em novos projetos, eu acho difícil. Entra aí a parte da adequação, da conscientização mesmo. Se os administradores tiverem ciência do quanto eles podem ser beneficiados devido a uma adequação à LGPD, talvez novos projetos saiam. Mas sem essa conscientização, eu acho difícil. Obrigado, Bárbara. Excelente comentário. Dante. Tá mudo, Dante. Lucas, parabéns, excelente fala, excelente palestra que você deu para a gente. Gostaria de te elogiar muito no sentido de ter as evidências, né? Quando a NPD ela fizer alguma autuação, ela vai querer saber de todas as evidências, de treinamento, como é que foi formado o comitê de privacidade, como é que estão estabelecidos os dados do programa de adequação. Então, assim, isso vale para alertar a todos aqui que é importante o padrão de se evidenciar tudo que é feito na parte de adequação.
Obrigado, Dante. Queria parabenizar também, Lucas, aí, muito bacana, né? A gente ouvir um pouco essa parte jurídica, né? Para sua pergunta, eu já responderia que não, né? Qualquer enunciado de penalidade aberto é passível de controvérsia. Eu acho que a NPD, obviamente, pelo corpo que tem lá, já deixou para isso, para que a gente tenha uma atuação como advogados também. Né? Eu acho que tem muita gente aqui que vai pró-titular, mas tem a galera também que vai pró-controlador. Né? Então, numa sanha penalizadora, que não é o caso da NPD, ela fala isso o tempo todo, todas as palestras, a gente vê esse movimento internacional também, que não é de penalidade, é de educar mesmo, né? Então a penalidade vai acontecer só no extremo, e mesmo assim deixa aberta para a defesa, né? Porque é isso daí, né, não está em aberto, né? A multa tem que ser direcionada, personalizada, bem esclarecida, deixa em aberto a controvérsia e o que a colega já falou aí, né, da Anatel. A gente entra com recurso e possivelmente numa discussão jurídica não vai ser multada. Então tem obviamente controversa, e a matéria jurídica é controversa por natureza, né? A gente sempre vai achar uma defesa, uma tese de defesa e vai ter os pró-titulares, pró-controladores, pró-operadores, e a gente vai tentar, e eu acho que a resolução deixou caminho para a gente discutir. Então, de cara, eu já digo que não dá para aplicar isso daí, mas obviamente que vai ter uma defesa, né, uma contraparte que vai dizer alguma coisa e a gente acaba, ou no processo administrativo, vai ter que judicializar. Né? E judicializando, eu acho muito difícil que se multe baseado nisso daí. Então, respondendo a sua pergunta e agradecendo, né, porque tem muita gente do mercado, né, é um grupo de estudo, né, Pedro? Não, agora tem multa, agora as empresas vão se adequar. Eu acho que a resolução deu uma força nisso, né? Porque se não tem adequação, se a pessoa não tem a hipótese legal de tratamento, a NPD já disse, é grave, porque ela fala 1, 2, né? Então, se não tem, ou seja, quem não está adequado, se tiver uma multa, mas lembrando que o doutor Lucas já falou, né? Passivo de primeiro, ter uma advertência, ter outras coisas até chegar na multa. Eu acho que ela veio numa gradação aí de penalidade interessante, mas já é um marketing. Para quem queria isso, olha só, quem não está já começa na grave, é verdade, mas até chegar na grave, né, para quem está trabalhando para outras empresas, que também seja honesto, tem um caminho a percorrer, também não é assim, não vai ter aquela... Primeiro foi, vai ter multa de 50 milhões, né, todo mundo, o mercado vai abraçar a gente aqui, vem consultores, não vai acontecer, porque o mundo fático é diferente do jurídico, do escrito, né. Então, olha só, para responder a sua pergunta, acho que falei demais, Pedro, desculpa. Obrigado, José Antônio. Perfeitas colocações. Bom dia, obrigada, Lucas, e todos aí que se manifestaram. Entende? Eu sempre sou aquela que faço contraponto, porque eu ainda não sou consultora, mas eu sou gestora de um contrato de um consultor, e me preocupa muito, porque a gente está 1 ano com uma consultoria, implementando uma consultoria fora, porque eu estou no interior do Pará, e eles iniciaram, o contrato era por 1 ano, e a nossa sensação é que não tem nada pronto. Quando eu vi aí que não basta você dizer que está adequado, né? Nós constituímos o comitê, fizemos tudo direitinho, mas não funciona. Entende? Isso me preocupa muito, porque a empresa investiu R$100 mil nessa consultoria, e o que a gente vê é que eram 3 empresas, né? Aqui nós temos, é uma entidade filantrópica e mantenedora de mais 2, então é saúde e educação. E o que a gente vê é que essa empresa de consultoria, nós todos éramos leigos, e a gente analisou o contrato, e o contrato está muito claro que seria a adequação para as 3 empresas. Eles fizeram um único documento unindo as 3 empresas que têm atividades diferentes. Uma é ensino superior, outra é ensino profissionalizante, a outra é saúde. Fizeram um bolo só, nada funciona, porque não tem como, porque tem que ser personalizado. Entende? E a minha preocupação é assim, você contrata uma empresa que está de fora, né? No momento que nós contratamos, todos eram leigos. E aí, eu, como sou gestora do contrato, sou da controladoria da empresa, eu fiz 93 cursos, estou concluindo 2 cursos de pós-graduação, aí
5 certificações no Brasil, mais 2 da Exim. Estudei muito nesse tempo e agora eu tenho condições de avaliar se esse trabalho que eles entregaram e que estão concluindo, nada a gente não consegue ler um mapeamento, um datamap que foi feito, eu não consigo localizar o dado de um aluno, não consigo localizar por onde andou o dado de um paciente das clínicas, que tem clínica de psicologia, fisioterapia, clínica da criança, e isso me preocupa muito, porque a gente tem que amarrar os contratos, mesmo para garantir quem presta o serviço e quem é contratante, são as cláusulas de responsabilidade. Porque agora, nesse momento, se a empresa fosse fiscalizada, porque é a única aqui do nosso interior que está fazendo isso, a gente se veria nesta situação, com um monte de papel. Um ano, quer dizer, a primeira que eles fizeram foi uma política de privacidade de 50 páginas, né, que a gente reduziu para 15, já depois que a gente começou a estudar, mas era um cola-copia de um livro. Entende? Então, eu vejo assim que muitas empresas elas vão chamar agora auditores de trabalhos que foram contratados nesse momento todo, inclusive na época da pandemia para cá, e que fizeram cola-copia. E hoje, quando você vai estudando, você vai vendo que tudo é personalizado, tudo é de acordo com a maturidade da empresa. E aí me preocupa muito quando eu vejo aí as considerações que o Lucas fez, analisando a lei, entende, de uma empresa que contratou, que tem treinamento, mas realmente não funciona. A sensação que eu tenho aqui, porque aqui a gente, inclusive, criou um setor de LGPD, foi contratado um advogado e um estagiário, e eu, que sou gestora do contrato com os dois, a sensação, coloquei todo mundo para estudar, todo mundo está estudando, nossa, é assim, nós vamos ter que começar do zero, por empresa. Entende? Então, é uma situação aí que eu coloco um alerta para todo mundo. E obrigada. Obrigado, Vânia. Valeu. Eu acho que a participação de todo mundo foi muito interessante até agora e vou lembrar de novo a da Maria Lúcia. A percepção que talvez eu e que vários tenham, né, inclusive o Lucas que também colocou aí, é que a agência às vezes não estava atuando. E aí a doutora Maria Lúcia colocou aí que sim, que está atuando, mas que às vezes a judicialização não deixa aparecer, não vai acontecer. E aí o Lucas colocou essa questão da dosimetria e às vezes a gente fica muito carente, né, de que tenha uma atitude de multa para que o mercado reaja. E aí o Zé Torra também colocou que não vai acontecer dessa forma, mesmo porque as ações não vão chegar nesse tamanho de multa. E aí a gente precisa... Oi. Só fazer uma colocação aqui. Na realidade, o meu posicionamento é no seguinte sentido: a NPD não poderia multar ou trazer sanções antes dessa resolução que disciplina a dosimetria. Antes de multar alguém, aquela pessoa tem que ter conhecimento das regras que serão utilizadas. Então, assim, por mais que o mercado, alguns profissionais ansiavam por ver multas, por ver o sangue correr, eu entendo que antes de qualquer disciplina normativa legal nesse aspecto sancionatório, não pode haver multas. É um posicionamento mais garantista meu, entendeu? Perfeito. E aí, se você imaginar o que a Maria Lúcia colocou, né, a doutora, a gente tem que estar claro que para uma agência que tem todas as condições de aplicar a multa, as multas não estão aparecendo e não estão gerando os resultados. Então, quer dizer, as grandes empresas estão sendo multadas, segundo o que ela colocou, e eu até acredito que estejam mesmo, mas a judicialização impede de que a multa seja razoável. E esse processo, talvez, quando a gente chegar em empresas menores, a gente vá assistir uma judicialização menor, porque também tem menos advogados para tratar dessa condição. Mas, de qualquer forma, a Vânia colocou um negócio aí que assusta. Ela contratou uma empresa, gastou R$100 mil e ela vai ter que começar do zero. Quer dizer, a gente precisa de pensar que uma trilha, ela não precisa de falar que ela criou o caminho todo, mas ela criou uma trilha.
às vezes ela provocou, com todo esse investimento, um conhecimento e até um aprendizado, que foi o que ela fez, para que agora ela tenha um pouco mais de estrutura. Mas ela já não está na versão 0, pelo menos penso eu. Ela está numa versão já 1 ponto alguma coisa, e da agora para frente vai ser continuamente assim. A gente vai viver alterações de tecnologia, alterações de contrato, formas de lidar que a gente precisa de aprender. E aí eu lembro de uma coisa que é o seguinte: se a gente for falar de multa, as pessoas, eu acho que elas não vão se sensibilizar. Isso é legal, a gente precisa de saber que tem a multa para poder apoiar um pouco a nossa argumentação, mas não tem que ser nesse lugar, porque se você imaginar o quantas empresas já foram hackeadas pelo ransomware, isso é uma multa. As pessoas já viveram essa multa e elas não estão tomando atitudes. Às vezes elas ainda continuam ainda com a TI defasada, com uma equipe não profissional cuidando das informações, não cuidando do lixo, e a gente não tem nada a ver porque isso já estava aplicando, não precisou da dosimetria. O ransomware, ele já atacou e já criou multa que as empresas, por negligenciar os processos, elas já foram afetadas. E ainda criou uma condição que é um valor de desconfiança. Por que é desconfiança? Porque o próprio usuário interno, ele já não está olhando mais como se ele falasse o seguinte: olha, eu vou fazer as coisas, mas eu vou fazer o backup meu aqui para eu não ter que fazer um retrabalho, para eu não ter que ficar aqui um punhado de tempo trabalhando hora extra para poder cumprir a minha função, porque a TI não faz o que ela precisava fazer. Ou senão eu vou estar nem aí, vou deixar o prejuízo para a empresa. Então, achei que hoje a gente lidou com um assunto muito legal e a participação foi boa, porque a gente conseguiu um retrato, e até começando, né, pela Maria Lúcia, que virou e falou o seguinte: não, a gente já aplica multa, mas isso não sensibiliza o mercado. Queria agradecer e vou colocar só uma outra questão aqui, e vou estar encerrando a minha palavra, porque já são 9h53 e nós não vamos encerrar às 10 horas, principalmente porque tem ali mais 3 inscritos para falar, então está tranquilo, todo mundo vai poder falar sem problema. Mas é porque a gente tem um compromisso de fechar às 10 horas. Mas não, nós vamos ultrapassar sem dificuldade, tá? Só alertando que na semana que vem a gente já tem a pauta pré-definida. A gente vai fazer uma parte técnica, igual a gente fez hoje, e a gente volta para aquela parte de trilha de prospecção de clientes, né? E quem vai estar falando nessa função é o Orozimbo, que está já com material bem trabalhado, então a gente vai estar já divulgando isso. Então a gente vai estar falando sobre prospecção de clientes na próxima live, tá certo? Então eu estou agradecendo aqui e passando a palavra para o Fábio, que é o próximo aí. Me ouvem bem? Sim, sim. Parabéns, Orozimbo, pela introdução. Lucas, excelente apresentação, muito agregadora. Aos demais colegas que contribuíram com suas visões. Eu vou colocar somente num tema que eu acho central. Eu vi com muito bons olhos a resolução, né, mas realmente o artigo 27 deixa margem a dúvidas, né? Quando a NPD diz que pode afastar as regras da dosimetria se entender que a intensidade da sanção seria menor do que a gravidade da infração. A literalidade da lei deveria ser cumprida e, nesse caso, ela abre precedentes. Eu entendo que somente com jurisprudências ou casos reiterados é que nós vamos ter um parâmetro do que esse artigo, na prática, pode vir a nos trazer, ou de benefício, dependendo do lado que estiver, ou de prejuízos. Muito obrigado. Mayra, sua vez. Obrigado, Fábio. Olá, primeiramente agradecendo a todos pela contribuição. Eu vou fazer um gancho aqui o que a Vânia estava colocando com relação ao copia e cola, como ela disse.
a gente vê muito no mercado, né? Até quando eu participo de processos de tomada de preço, enfim, concorrentes que oferecem realmente um serviço que só analisando o que eles estão oferecendo já se percebe que vai ser um copia e cola, né? Então, existe muito isso no mercado, já temos, mas também eu percebo que existem clientes que querem isso. Então, tem muita empresa que ela quer algo meio pronto, não importa se está realmente um serviço bem feito ou não, mas ela quer algo pronto e rápido porque ela não quer passar trabalho para se adequar. Então, porque a gente não faz uma adequação sozinhos, né? Como consultores. A gente precisa de toda a equipe lá no cliente alimentando, né? Fornecendo os dados. E eu passo por isso, inclusive, atualmente eu tenho um cliente assim, que ele é bem resistente a me dar respostas, até as mais básicas, para eu fazer um inventário, e às vezes ele sugere, não precisa fazer treinamento, fulano faltou, então vamos fazer de conta que fez, sabe? Então são propostas assim que você percebe que existe uma grande má vontade do cliente, e então a gente tem dos dois lados essa situação, por isso que eu vejo que as multas, infelizmente, devido à nossa cultura aqui, no nosso país, a multa é uma necessidade muitas vezes, porque só com essas sanções é que as pessoas talvez venham a se conscientizar e perceber que não é bem assim, né? Então, de repente, vai ter uma fiscalização e aquele cliente vai perceber que não era só pacotinhos de documentos, enfim, para resolver referente a uma adequação, né? Que envolve muito mais, né? Não adianta chegar na empresa e os funcionários não saberem nem o que é LGPD, mas tem lá um relatório de impacto, né? Então, eu acho, assim, que as sanções vão contribuir nesse sentido, porque eu percebo que muitos que eu prospecto dizem, não está acontecendo nada, então eu vou deixar rolar. Enfim, era isso. Obrigado pela participação. Maria Lúcia, sua vez. Só colocando a questão do processo administrativo e uma judicialização da multa. As empresas, quando elas têm um questionamento, elas vão até a última instância possível, né, no questionamento daquela multa que se deu numa esfera administrativa. E isso é legal, não há nada de ilegal nisso, só deixando isso claro, né? Mas isso nos fez questionar ao longo dos anos a eficácia de multa, quando a gente quer transformar uma sociedade. E a ANPD, ela já leu o que aconteceu com todas as agências reguladoras. Tanto que vocês podem observar, o discurso dela tem sido muito mais na linha da conscientização, da mudança cultural que a gente precisa fazer numa sociedade. Então, a gente tem que entender também esse processo. Outra coisa que a agência deixou muito clara, aí eu estou falando não da agência, né, da autoridade, a ANPD, ela deixou muito claro que o foco dela é no titular. Portanto, o que ela vai priorizar do ponto de vista de fiscalização? Aquele dano relevante aos titulares, sejam ele na esfera coletiva, ela provavelmente vai dar mais foco na esfera coletiva do que na individual, porque é onde ela vai encontrar os maiores danos, por isso que ela fala em larga escala, né? Então, a gente tem que preocupar, talvez do ponto de vista aí de vocês que são consultores, não é meu caso, né? Nesse foco do dano relevante ao titular. Porque alguns danos não serão relevantes ao titular e, portanto, não estará na linha de prioridade de fiscalização. Porque, como o recurso é escasso na administração pública, nunca vamos abarcar 100% dos fiscalizados todo ano. Então, o que a gente faz como fiscal que somos, né? A gente vai dividindo por urgência, denúncias mais gravosas, então ela vai priorizar, porque ela não tem um recurso. Imagina, 70%, nem todos são fiscais. Fiscalizar um Brasil deste tamanho, com o volume de organizações que temos, né? Então, ela vai priorizar fiscalizações cujo impacto no titular do dado possam vir a ser relevantes, cujas denúncias, ela também vai focar em denúncias que houver do ponto de vista de grandes organizações que pode estar provocando ao titular do dado um dano relevante. Então, é sempre interessante ter por quem é consultor pensar em gestão de risco.
Se a sua organização, que você está dando uma consultoria, tem pouco risco no sentido de provocar um dano relevante ao titular, é bem provável que ela não venha sequer a ser multada. Portanto, muito relevante o trabalho do consultor, está defendendo a organização disso. Mas vai ter que ter a gestão de risco para entender qual o nível de risco. Muitas vezes vocês falam assim, a empresa não se preocupa. Não, ela está avaliando risco versus custo. Toda organização faz isso. Só isso. Perfeito. Obrigado pelo comentário, Maria Lúcia. De fato, né, Lucas, é uma forma diferente de ver, porque a gente fica o tempo todo falando de gestão de risco, e eu acho que a Maria Lúcia hoje ela foi rica, tanto na hora da defesa, né, de colocar, e aí da gente também ter a percepção que às vezes as multas vão acontecer, e aí por alguma questão judicial, elas não vão chegar a ter efeito no mercado, né? Porque elas vão serem prorrogadas. Mas gostei muito, inclusive, dessa última fala dela aí. Porque às vezes a gestão de risco impõe. Às vezes as empresas não têm esse pronto para falar o seguinte: olha, eu estou correndo um risco, então eu vou ter que investir agora. Às vezes isso não vai acontecer. São 10 horas. Você quer fazer mais algum comentário, Lucas? Não, por hoje acho que já foi suficiente, já tivemos um rico debate aqui. Acho que podemos encerrar. Tá bem. Todo mundo está tranquilo? Posso tirar uma foto, então, do grupo? Quem quiser aparecer aí, passar um perfume. Não. Orozinho, você quer fazer uma chamada? Para fazer uma propaganda da live que vai acontecer na próxima semana, enquanto eles estão se preparando aí? Propaganda. É mais ou menos o que a gente precisa fazer para vender, para fazer contato com os nossos próximos clientes, né? E quando vocês comentavam, faziam os seus devidos comentários, eu não me lembro quem aqui, eu acho que foi o Zé Thor, não me lembro quem, aquela coisa de começar a fazer o marketing calcado na sanção, na penalidade. E desde que a norma, a resolução, ela saiu, eu já vi vários peças de marketing se calcando exatamente na sanção, que acho que é a última instância que você deve comentar com o seu cliente, porque você chegar falando sobre sanção, sobre penalidade, é uma espécie de chantagem, de terrorismo. Então é perigoso isso. E escritórios profissionais, que estão no mercado há muito tempo, que a gente sabe que tem dezenas de clientes. Então, o que a gente vai falar na semana que vem é sobre como que você trabalha o seu prospect. E quando você fala sobre prospecção de clientes, a gente definiu isso, ou modulou isso em 3 etapas. Eu vou falar sobre a parte operacional, e quando você fala em prospect, a gente não pode esquecer das redes sociais, que é um outro módulo. Então, uma segunda etapa, a gente vai falar sobre redes sociais. E a terceira etapa, a gente não pode esquecer a legislação, que aí o nosso colega, o Lucas, vai voltar para falar sobre o aspecto legislação em relação a prospect, o que pode, o que não pode. A gente vai falar de uma forma operacional, eu vou falar semana que vem de uma forma operacional, como que você trata, o que pode, o que não pode, o que é viável, o que funciona, o que não funciona. É um assunto extenso, a gente vai procurar, como o Lucas fez hoje, precisa ser bem conciso, mas pelo menos dar um norte para as pessoas que estão meio que perdidas. Como que eu faço prospecção agora? O que eu posso fazer? O que eu não posso? E a segunda parte a gente fala de utilização efetiva, racional das redes sociais, e uma terceira etapa sobre a legislação. É isso, Pedro. Obrigado. Beleza. Vou desligar aqui a gravação.
parar a gravação e vou